Então, a gente vai continuar agora. Vou continuar a explicação da teoria. A gente vai entrar agora no capítulo 18, cordados terrestres, né? Aqui no livro de vocês faz alguma referência, quem que são esses cordados, né? As pererecas, que hoje em dia tem mais de 6.770 espécies de anfíbios conhecidos, né? Temos as salamandras, as cecílias, que é essa cobra cega aqui, ó, os sapos. E aqui fala algumas características, né, das rãs, os filhotes são chamados de girino, que é a fase larval dela, e elas respiram, na fase larval, elas respiram por brânquia, que é através, igual dos peixes lá, que é a respiração para os animais aquáticos, né, que é a respiração branquial. Porém, na fase adulta, ela tem dois tipos de respiração. Como o sapo ele vive tanto na água quanto no solo, no ambiente terrestre, ele faz dois tipos de respiração, a respiração pulmonar e a respiração cutânea. Vocês sabem por que o sapo ele fica desesperado quando joga sal na pele dele? Alguém sabe? Porque ele tem muitos furinhos nas costas, não são? Ah, e esses furinhos servem para quê? Para respiração. Isso. Esse é o tipo de respiração cutânea. Esse tipo de respiração é a respiração cutânea. Por isso que os coitadinhos ficam desesperados quando joga sal, procurando água, procurando algum ambiente aquático para se lavar, porque tampa a respiração dele e ele fica doidinho, né? E ele morre por falta de oxigenação, não consegue respirar por conta disso. Então, a respiração através da pele é chamada de respiração cutânea. A respiração dentro da água, respiração pulmonar. Nosso tipo de respiração, que a gente respira por meio de pulmões, é respiração pulmonar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os animais tetrápodes, né? Que eles recebem esse nome que vem de 4 patas, 4 membros, né, locomotores. Então, a gente vai estudar essa linhagem. São animais com coluna vertebral segmentada, eles têm crânio e o crânio tem mandíbula. E tem os 4 membros locomotores, né, que a gente consegue ver, ó, esse é um selacanto, é um tipo de peixe que tem vértebras e ele habita os mares tropicais. Então, essas nadadeiras dele aqui, ó, são anexos aos membros, né, que servem para a locomoção dele. Então, peixes tetrápodes ou animais tetrápodes, sempre que a gente falar em animais tetrápodes, eu estou falando de animais que possuem 4 membros locomotores. Estima-se que os tetrápodes tenham surgido há pelo menos 350 milhões de anos, diversificando-se em mais de 20.000 espécies conhecidas. Então, hoje, né, catalogadas, nós temos mais de 20.000 espécies conhecidas e também serão estudados 2 grandes grupos de tetrápodes, que são os anfíbios, os sapos, as rãs, as pererecas, entre vários outros, e as amniotas, que são os répteis, aves e mamíferos. Aí aqui, como a gente falou anteriormente, a imagem do selacanto. Aí a origem dos tetrápodes, uma evolução dele, né, foi os pares de nadadeiras, que são lobadas, ou seja, né, tem a estrutura carnosa, essa estrutura carnosa aqui, porque geralmente as nadadeiras, elas não têm essa estrutura carnosa. Não sei se vocês já viram um peixe, eles não têm essa parte carnosa aqui, ó. E também pequenos ossos, né, ali naquela parte. Esses peixes são chamados de sarcopterídeos, que é um grupo que tem o selacanto com um de seus representantes, como eu mostrei aqui para vocês. Então, essa parte aqui da nadadeira deles
carnosa, ligadas, né, a músculos associados a pequenos ossos, que dão sustentação também para esse animal e ajuda também principalmente na locomoção deles. Estudos de fósseis e de anatomia comparada, entre outras evidências, têm demonstrado que as articulações das nadadeiras lobadas estão evolutivamente relacionadas aos ossos dos membros dos tetrápodes, como, por exemplo, os seres humanos. Nos peixes sarcopterídeos atuais também se observa alternância na movimentação das nadadeiras, semelhante à alternância que temos nos braços, nas pernas, quando a gente anda, então eles possuem essa semelhança. E entre os sarcopterídeos existe o grupo dos peixes pulmonados, né, chamados de dipnoicos, que são a piramboia, é um principal representante desse grupo, e é encontrado no Brasil. A piramboia é esse animal aqui, que vocês veem aqui, ó. Hoje a gente vê muito esse peixe em aquários, né? Não sei se alguém já viu aqui, já foi em algum aquário. Vários aquários têm representantes dessa espécie. Além das brânquias, os peixes pulmonados têm uma bolsa ricamente vascularizada ligada à faringe, que funciona como um pulmão mais simples. Eles enchem essa bolsa de ar, retirando da atmosfera o gás oxigênio de que necessitam e eliminando o gás carbônico. Então, a respiração deles atuam como um pulmão, né, mais simples, eles usam o gás oxigênio e liberam o gás carbônico igual a gente. Esses animais habitam regiões onde há longos períodos de seca, estamos expostos à água com baixas concentrações de gases ou ambientes aquáticos já praticamente secos, né? Que é ali que fica só aquela parte lamacenta, assim, eles gostam bastante desses ambientes. A piramboia, por exemplo, pode passar várias semanas soterrada ali na lama, esperando o próximo período de chuva. Então, ela fica ali, né, esperando a próxima chuva para poder sair. A comparação entre os fósseis desses animais e as espécies atuais indica que houve poucas mudanças anatômicas entre eles, então não tem diferenças, né, dessas espécies mais antigas para as espécies de dias atuais, são bem parecidos ainda. Por isso, dizemos que os peixes pulmonados são fósseis vivos, que nos ajudam a entender como pode ter ocorrido a evolução da respiração aquática para esta área. Então, quando a gente falar de fósseis vivos, quer dizer que ainda tem espécies que são bastante parecidas com a espécie antiga, com o seu ancestral, né? Vamos chamar assim. Aí a conquista desse animal do ambiente aquático para o ambiente terrestre, segundo a teoria, é aceito que os tetrápodes sejam descendentes de peixes pulmonados ancestrais, ou seja, que eles tenham um ancestral comum que era um peixe e tinha pulmão. Eles tinham nadadeiras lobadas igual àquelas que a gente viu do selacanto, e eram capazes de transitar do ambiente do cícula para o terrestre. Então, né, com essas nadadeiras lobadas, eles conseguiam se locomover do ambiente aquático para o terrestre. Local que parecia apresentar mais recursos, né, ou seja, eles iam em busca de alimentos. Nesse sentido, as diversas modificações anatômicas e fisiológicas que ocorreram nos animais que realizaram essa transição foram essenciais para o sucesso no ambiente terrestre. A estrutura corporal e o peso desses animais foram principais desafios superados por meio das mudanças ocorridas no sistema locomotor ao longo de milhões de anos de evolução. Assim, alguns dos representantes dos peixes pulmonados fósseis, formas primariamente aquáticas, tinham duas características importantes para a evolução da vida na Terra, que eram as estruturas semelhantes aos pulmões. Então, para que eles conseguissem sobreviver no ambiente terrestre, eles tinham que ter estruturas semelhantes aos pulmões, daí foi, né, a evolução que eles tinham
esses pulmões, né? É simples, esse órgão que funcionava como um pulmão, porém mais simples, né? Então, daí a evolução de hoje eles serem animais pulmonados. E com isso, eles realizavam as trocas gasosas no ambiente aéreo e também uma dessas adaptações foram os membros locomotores. Além dessas características, novas estratégias de reprodução, obtenção de alimento, percepção do ambiente e regulação do balanço hídrico foram importantes para sua manutenção nesse novo ambiente. Então, né, com essa adaptação, com essa evolução de que eles conseguiam se locomover do ambiente aquático para o ambiente terrestre, eles conseguiam mais alimentos, né? Ir em busca de alimento e etc. Aqui a gente tem um fóssil de um tetrápode, um animal que viveu no período permiano. Ó, ele ficou pregado aqui. Então, aqui, quem tiver curiosidade depois pode ler, fala um pouquinho de fósseis, né, de tetrápodes, vou ler essa primeira parte. Nas últimas décadas foram encontradas quantidades expressivas de fósseis de tetrápodes e de peixes do período Devoniano superior. Esses tetrápodes apresentavam características associadas prioritariamente à vida aquática, então quer dizer que viviam, né, apenas no ambiente aquático, mas que poderiam, em momentos de seca, se arrastar de uma lagoa para outra, utilizando seus membros lobados, né? Que é igual aqueles que a gente viu lá no Selacanto. Então, eles conseguiam se arrastar por meio desses membros locomotores de um local para outro, de uma lagoa para outro. Bom, então, a gente vai até aqui hoje. Tá? Vamos fazer só mais esse módulo, que daí já ficou 3 módulos, né? Vamos fazer só mais esse módulo. E aí, na semana que vem, a gente dá mais uma acelerada. Ficou claro, gente? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Querem perguntar algo? Ficou claro? Todo mundo entendeu? Eita. Tia, desculpa, eu tinha caído, tá? Eu entrei agora de novo. Eu achei que ninguém estava me escutando. Não, a Fernanda me mandou mensagem também que ela caiu. Ixi, parece que a internet na Barra hoje tá abençoada. A internet do nada. Eu vou descompartilhar a tela aqui então. Tá? Então, por hoje é isso. E aí vocês vão fazer daí as atividades lá da página do módulo 70, né? Na página 312. Aí vocês vão fazer a página 312 até a 313. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Entenderam bem? Então é isso. Mas eu acho que todas as internets caíram. Eu acho. Aqui eu não sei se a minha caiu, não. Eu fiquei falando um tempão sozinha aqui, ninguém respondia. Depois eu vou até ver o vídeo. Já, tia? Hã? Acabou. Já acabou. Aí vai ficar agora a tarefa, tá? E eu vou postar já lá a tarefa, vou baixar o vídeo aqui e vou postar a tarefa lá na plataforma, tá bom? Ô, tia, a senhora gravou